Olá, Solônio Silva, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, onde a gente está falando sobre assuntos relacionados a planejamento, gestão, processos, a métodos e assuntos que podem contribuir muito aí para com vocês, né, ajudar vocês nesse processo aí dentro das organizações. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um método que eu desenvolvi para a criação de ideias, para um método de ideação. Só que esse método tem um diferencial em relação a outros que já tem no mercado, e eu acredito que esse diferencial pode trazer uma contribuição muito grande aí e fazer essa diferença realmente nesse processo de ideação. Então aproveitem e se inscreva no canal, já para poder receber as notificações aí de novos vídeos. Assista também depois desse aqui os outros vídeos que já tem aí no canal, que eu tenho certeza que vai agregar de algum modo aí para vocês. E eu já vou compartilhar aqui a nossa tela da apresentação. E no nosso vídeo aqui a gente vai falar sobre esse assunto, sobre essa ferramenta chamada Roda das Conexões. Então, roda porque justamente tem esse visual aqui de uma roda, e de conexões a gente vai entender agora por que tem esse nome conexões. Basicamente, o principal diferencial desse método em relação a outros métodos de ideação é que ele traz de forma visual como aquela ideia ou aquela ação está conectada dentro da organização. Então, você traz ali uma ideia de resolução de um problema ou de inovação, e você já traz isso de forma visual, de como ela pode ser impactada por outras áreas, de que impactos ela vai gerar nas outras áreas, ou de que forma ela precisa das outras áreas para que a ideia seja executada realmente da melhor forma possível. Em outros métodos, isso fica muito, vamos dizer assim, de forma implícita. As pessoas muitas vezes até pensam, não, isso aqui pode impactar ali, aqui, mas isso não é colocado de forma visual. E quando a gente traz isso de forma visual, a gente tem essa visão bem clara, isso agrega muito e deixa de ser algo ali, fica na mente das pessoas e passa a estar exposto ali para todo mundo e ajuda nesse processo de reflexão. Então, esse é o principal diferencial dessa ferramenta. E nesse processo aqui, utilizando isso como base, esse conceito, nos meus estudos sobre pensamento sistêmico, que foi muito daí que surgiu essa ideia de criar essa ferramenta, eu estava estudando, estava lendo um livro de Peter Senge, A Quinta Disciplina. Nesse livro ela fala sobre as disciplinas das organizações que aprendem. E ele traz a quinta disciplina, que é a disciplina que faz com que essas outras disciplinas não trabalhem como ferramentas isoladas. Então, ela impede com que essas ferramentas sejam aplicadas de forma isolada. E a quinta disciplina é o pensamento sistêmico. Esse pensamento sistêmico é essa disciplina que vem unir todas as outras e fazer com que elas trabalhem em conjunto. E nesse livro do Peter Senge, né, a quinta disciplina, ele traz esse conceito aqui, esse trecho, que é muito pertinente para o que a gente vai falar aqui hoje. Então ele fala: aprendemos desde muito cedo a desmembrar os problemas e fragmentar o mundo. Aparentemente isso torna as tarefas e assuntos complexos, mais administráveis, mas em troca pagamos um preço oculto muito alto. Não conseguimos mais perceber as consequências das nossas ações, perdemos a noção intrínseca de conexão com o todo. Observe, é muito provável que você aí na organização que você trabalha, ou que você que é dono aí, ou gestor, observe muito que existe em cada área ali alguns problemas, e muitas vezes as pessoas querem resolver aqueles problemas de forma isolada. Eu resolvo o problema da minha área e eu esqueço que a solução daquele problema pode gerar impacto nas outras áreas, ou até que eu preciso das outras áreas para que realmente eu consiga solucionar aquele problema. Ou muitas vezes as organizações são tão complexas, o problema é tão complexo, que as pessoas querem ir quebrando aquilo em pedaços e tentando resolver, analisar aquela situação de forma bem micro, dar aquele zoom na situação. É importante dar esse zoom assim para poder enxergar aquele trecho, mas é importante também te dar fazer uma visão macro para poder entender como aquilo está conectado, como aquilo pode gerar impacto ou ser impactado pelas outras áreas. Então, esse trecho justamente fala sobre isso, e a gente vai se aprofundar mais sobre esse tema ao decorrer aqui do nosso vídeo. Então vamos lá, o método da Roda das Conexões, ele foi construído baseado em dois pilares
básicos. Isso aqui é importante para vocês entenderem que o método não foi criado de forma aleatória, existe todo um conceito por trás e esse conceito sustenta realmente e faz com que o método funcione. Então, o pilar 1 é o pensamento divergente e o pilar 2 é o pensamento sistêmico. A gente vai entender o conceito aqui por trás de cada um deles. Para a gente entender o pensamento divergente, a gente precisa entender o conceito dessas duas palavrazinhas aí, divergência e convergência. Basicamente, divergência, como o desenho já mostra aí, é a gente está criando opções, a gente está criando possibilidades. A gente não está filtrando, a gente não está qualificando, a gente está criando opções. E a divergência é quando a gente começa a escolher opções, a gente começa a filtrar. Dentre aquelas opções que foram dadas, a gente começa a fazer um filtro, começa a fazer umas escolhas. Então, a gente começa a funilar ali o processo. O que a gente vai focar muito aqui é no pensamento divergente, a gente vai ver também que tem a convergência no método, mas o principal conceito aqui é esse pilar do pensamento divergente. No pensamento divergente, existem 3 regrinhas básicas que você precisa se atentar para que você realmente consiga aplicar esse pensamento divergente. Então, a primeira regra aqui é você adiar o julgamento. Então, num pensamento divergente, você não pode estar julgando ali as ideias, as soluções. Você tem que simplesmente escutar ou simplesmente fazer com que as pessoas coloquem aquilo ali, exponham aquilo e você não julga naquele momento. Em outro momento, no momento da convergência, você vai fazer isso, mas naquele momento ali é de adiar o julgamento e focar na quantidade ao invés da qualidade. Então, a gente não vai filtrar, a gente não vai qualificar. É o máximo de ideias, o máximo de soluções sugeridas possível, sem querer saber se aquilo vai funcionar naquele momento, se é uma boa ideia ou uma ideia ruim. É focar na quantidade ao invés da qualidade. E escutar ativamente, escutar sem estar julgando, sem já estar querendo contrapor aquilo que a pessoa já está falando. Então, realmente escutar ali ativamente aquela solução. Então, você precisa aplicar aí no pensamento divergente essas 3 regrinhas básicas aqui. E existem algumas técnicas de pensamento divergente. Essas 2 aqui são as mais conhecidas. A mais conhecida, provavelmente, aí, sua, é o brainstorm, mas também aqui tem o método, o Brian Wright. O porquê, eu até sugiro que vocês utilizem na roda das conexões, vocês vão ver nos passos de aplicação do método, eu sugiro que vocês utilizem o Brian Wright. Por quê? No brainstorm, tempestade de ideias, chuva de ideias, as pessoas estão dando as ideias ali e está sendo, geralmente, visível para todo mundo, coloca lá já à disposição, as pessoas vão falando, alguém anotando, e é inevitável que as pessoas julguem. Então, as pessoas já começam a julgar, já começam a qualificar, e não aguenta, já fala alguma coisa, a pessoa já retrai, já não quer dar aquela e mais ideias, porque fica já com receio do que o outro vai falar. Então, é mais complicado controlar aquelas 3 regras. Se você conseguir, no processo de brainstorming, orientar as pessoas e disciplinar as pessoas de forma que ela aplique aquelas 3 regras, beleza, você pode usar o brainstorming tranquilamente. Mas no Brian Wright já é mais fácil controlar aquelas 3 regras. Por quê? No Brian Wright você vai pegar uma quantidade de papel, post-its, e entregar para as pessoas que estão participando ali do processo de ideação e vai dar um tempo para ela, e ela vai lá fazer lá isolada, em cada um no seu canto, e de ela colocar aquelas ideias, as soluções, as sugestões ali naquele papel. Então, ela vai ter aquele tempo onde ela fica sozinha. Então, isso realmente vai adiar o julgamento, porque ela não está expondo a ideia ali de imediato. Então, ela fica mais confortável em escrever o máximo de possibilidades ali no papel. Você está focando na quantidade ao invés da qualidade, porque a pessoa também está ali, não está filtrando, não está qualificando. Ela mesma ali está sugerindo as ideias no papel ali, para no outro momento ela colocar ali à vista para todo mundo. E você tem essa escutativa porque realmente o foco ali é nas ideias ali, naquele processo. Não há a possibilidade de julgamento ainda. Então, por isso eu sugiro a aplicação do Brian Wright ao invés do brainstorming. Mas aí fica à vontade, é importante que essas 3 regras aqui sejam seguidas. E o nosso segundo pilar é o pilar do pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico traz alguns conceitos para a gente. Esses conceitos, a roda das conexões ajuda a ser aplicado esses conceitos. Então, basicamente, é ver o todo, o quadro geral, é entender que tudo está conectado e a gente precisa não simplesmente focar no detalhe ali, a gente precisa do detalhe também, mas a gente precisa ver todo um contexto, a gente precisa não focar só no evento, mas ver o padrão, ver as motivações que estão por trás daquele padrão. Então, a gente precisa enxergar o todo, a gente precisa enxergar esse quadro geral.
analisar as conexões, entender que está tudo conectado, de como como é que funcionam essas conexões, e a gente precisa também analisar de perspectivas diferentes. Às vezes a solução do problema, uma inovação, vem muito de a gente simplesmente mudar a perspectiva, de enxergar de uma forma diferente. Então, é importante a gente estar o tempo todo mudando essa perspectiva para que a gente possa abrir a mente para novas possibilidades. E analisar as consequências. Analisar as consequências é basicamente entender que o que a gente está ali fazendo naquele momento, a solução, o processo que a gente está criando, o que a gente estiver fazendo naquele momento pode gerar impactos, gera alguns a curto prazo, mas geralmente gera muitos a longo prazo. E acho que é o próprio Peter Senge que fala no livro A Quinta Disciplina, ele diz que os problemas de hoje são as soluções que foram aplicadas ontem. Então, a gente aplicou uma solução sem analisar o todo, sem analisar as conexões, sem entender as perspectivas, e aquele problema lá na frente gera a solução daquele problema lá na frente gera vários outros problemas. Muitas vezes a pessoa que gerou aquela ideia, que criou aquele processo, sai da empresa, aí fica lá o pepino a longo prazo para outras pessoas ter que resolver, porque não foi pensado aí todo esse processo dessas áreas que eu venho sinalizando aqui, desses pontos que eu sinalizei aqui para você. Então, esses são os dois pilares da roda das conexões, pensamento divergente e o pensamento sistêmico. E agora a gente vai ver a roda aqui, como é que ela funciona. Então, basicamente, a roda das conexões, o desenho que você já viu lá no início, mas é esse aqui. Nas bordas, você coloca as áreas da empresa. No Canvas, que eu vou disponibilizar aqui para download, eu disponibilizo já com essas áreas, mas eu disponibilizo também um Canvas em branco, né, só com os círculos, e você vai poder colocar as suas áreas lá de acordo com a sua organização. E você não precisa também só utilizar ou não precisa utilizar o Canvas. Se você tiver um flip chart, tipo esse aqui que tem aqui atrás, ou um quadro em branco, é simplesmente fazer esse desenho. Faz esse desenho, coloca as áreas que você quer tratar ali e vai trabalhando em cima disso. Mas eu vou, nos próximos slides aqui, trazer o passo a passo de aplicação do método e a gente vai aprofundando mais sobre isso aqui. Então, o primeiro passo é você reunir a equipe. É importante que seja uma equipe, um grupo multidisciplinar. Pode ser você aplicar até sozinho, mas não vai ter, com certeza não vai ter o efeito, não vai ter o resultado de você fazer isso com várias visões, várias pessoas que têm pensamentos e visões diferentes. Então, pega pessoas de várias áreas ali da empresa e traz para que haja um grupo multidisciplinar para poder tratar naquele processo ali de ideação. Aí agora você vai aplicar o Brian Wright, você vai entregar post-its, né? Dependendo do tamanho da impressão ou do desenho que você fizer, é interessante um post-it maior, mas também você pode aplicar aqui um post-it menor. Só não recomendo imprimir no tamanho A4, que fica muito pequenininho, não vai caber os post-it, não vai ter assim, um resultado até visual para todo mundo ali. É importante você colar em algum local, um local que fique visível para todo mundo e facilite ali o trabalho. Você dá o tempo, como eu falei, das pessoas sugerirem. É importante que seja um tempo confortável, né, que não dê muita pressão para as pessoas executarem a atividade, mas também é importante que não seja um tempo muito longo, para não haver também a dispersão ali no processo. Aí as pessoas vão colocar ali, vão escrever o máximo de 10, né, foco na quantidade ao invés da qualidade, adiar o julgamento, ter ali a audição ativa, e aí depois daquilo você vai pedir para as pessoas colarem as ideias ali de acordo com cada área da empresa. É uma ideia relacionada a marketing e vendas, coloca lá. É uma ideia relacionada a pessoas, coloca lá na área de pessoas. E por aí vai, coloca as ideias nas áreas respectivas, isso num círculo ali próximo à borda onde estão as áreas. Aí depois entra aí o grande diferencial, que é você começar a analisar as conexões. Então você vai começar a escolher algumas ideias que foram dadas, aí vai entrar também um processo de convergência, né, que você vai começar a filtrar, começar a analisar ali para escolher aquelas opções. Então, puxa a ideia para o próximo círculo e você analisa, essa ideia aqui é relacionada a marketing e vendas, mas ela vai impactar em quais áreas, quais impactos ela vai gerar e o que é que as outras áreas também vai poder contribuir para que essa ideia seja executada da melhor forma possível. E aí você vai analisando e você vai traçando as setas de um post-it para o outro. É interessante que você use um post-it das ideias de uma cor e os post-it dos impactos, das ações de outra cor, para poder também ficar ali. Lembre que a ideia é trazer isso de forma visual. E esse aqui que é o fantástico, quando você
começa a gerar as conexões, vê que isso está ligado com aquilo, isso vai gerar impacto em tal área, isso vai ser impactado por tal área, isso vai ser fantástico, as pessoas vão conseguir enxergar como aquela simples ideia pode gerar um impacto ali na organização como um todo. Isso que é o bacana. E aí você vai, como falei, vai fazendo, analisando, vai fazendo, traçando essas ligações entre os impactos. E aí depois você vai pegar tudo aquilo, né? Foi uma ideia só específica, pegou mais ideias e tratou, vai virando aquela teia de aranha, rabisco para tudo que é lado, isso que é o maravilhoso. E aí você vai transformar aquilo em um plano de ação. Qual é a ideia a ação que vai ser executada, quais são o que precisa ser feito para que aquele plano de ação seja executado, quem, quando, qual é o custo. Existem ferramentas aí, planilhas na internet para montar um plano de ação, talvez você também já tenha alguma ferramenta aí para isso. Mas aí o principal já foi feito, que é ter as ideias, analisar essas conexões, né, visualizando esse quadro geral, e aquilo ali vai ficar depois muito mais fácil transformar em um plano de ação, acredito eu. E aí depois, aqui eu trago um exemplo, né, da aplicação da ferramenta em si. Como eu falei, tem as áreas, aí digamos que as pessoas deu várias ideias aqui para cada área da empresa. Vamos partir do pressuposto que a gente está tratando aqui, a empresa trouxe uma situação onde está com poucas vendas, ou está precisando de mais fluxo de caixa, de mais recurso, algo do tipo, e as pessoas foram dando ideias para resolver isso. Aí uma das ideias foi vender pelo WhatsApp. Então a gente puxou essa ideia para dentro da própria área, né, para o próximo círculo, e a gente começou a analisar o que a gente vai precisar das outras áreas para que essa ideia seja executada, ou quais são os impactos que essa ideia pode trazer em outras áreas. Aí no nosso exemplo, um impacto que já vai trazer na própria área aqui de marketing e vendas é que vender pelo WhatsApp vai aumentar as vendas. A ideia justamente é solucionar a falta de fluxo de caixa, o número baixo de vendas, então vai aumentar as vendas. Ao aumentar as vendas, consequentemente, vai aumentar a produção. Então, você tinha uma produção ali, quando você vai aumentar as vendas, vai aumentar a produção. Você precisa entender, o processo lá produtivo, ele suporta esse aumento das vendas, ele está organizado para suportar esse processo, para receber esses pedidos das vendas pelo WhatsApp, você organizar o processo de produção. Então, aqui, você já viu que um processo vender pelo WhatsApp, uma ideia, já surgiu 3 impactos aqui em 3 áreas diferentes, na própria área, na área de produto e na área de processo. Além disso, vai gerar um impacto na área de pessoas, porque você vai precisar de uma pessoa para acompanhar esse pedido. Às vezes a gente esquece disso, né? Eu preciso vender pelo WhatsApp, tá? Eu esqueço que vou ter que ter uma pessoa. Eu esqueço que eu vou ter que definir um processo de venda, preciso lá qual é o passo a passo, que muita gente faz isso, quer vender pelo novo canal de venda, esquece de estruturar qual é o passo a passo, e na hora que vai começar a divulgar e receber as vendas, se atrapalha todo nesse processo, fica perdido, deixa assim, fica sem ninguém com foco para atender e tudo mais. Então aqui você já começa a perceber que você precisa disso. Você vai definir o processo de venda, você vai ter que treinar uma pessoa, não é só definir o processo, é treinar a pessoa em relação a esse novo processo. Você precisa definir o processo de entrega, talvez você só vendia fisicamente ali, já entregava. Com esse novo canal, você vai precisar definir o processo de entrega. Você vai precisar entender, analisar se os meios de pagamento que você tem hoje já supra esse novo canal de venda, se não, você vai ter que definir um novo canal de venda. Então, observe que só aqui nessa análise já surgiu 9 impactos ou 9 necessidades, só simplesmente pelo processo de vender pelo WhatsApp. E vai surgir muitos mais se você for aprofundando. Por exemplo, vou precisar aqui do marketing de vendas porque vai ter que fazer uma campanha para poder divulgar esse novo canal de venda. E aí vai surgindo possibilidades em várias áreas aqui. E o legal é isso, você vai criando essas setas aqui, essas conexões, você vai enxergando esse todo, você vai enxergando as consequências daquela ideia, você vai enxergando como essas ideias estão conectadas. Então, perceba que a gente aplicou o pilar do pensamento divergente e a gente aplicou o pilar do pensamento sistêmico. Muito tranquilo com a roda das conexões. É aquela questão, é uma mudança pequena que pode gerar um grande impacto, um grande diferencial. Essa que é a sacada. Então, às vezes, a gente não precisa criar processos tão complexos. Às vezes, pequenas mudanças como essa vai gerar impactos fantásticos,
como essa roda das conexões pode gerar aí no processo de ideação. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje, esse método, que está disponível, os Canvas estão disponíveis aí. A apresentação também vou disponibilizar para vocês, se vocês seguirem lá o passo a passo, vocês podem assistir o vídeo também para lembrar como é que funciona. Mais uma vez, eu lembro vocês de se inscreverem no canal para receber as notificações dos novos vídeos, para vocês assistirem os vídeos que eu postei anteriormente, para vocês curtirem se vocês gostaram desse vídeo, compartilhar com alguém também que possa usufruir dessa ferramenta. E também eu agradeço vocês por ter chegado aqui até o final, ter me aguentado aí com paciência. E, mais uma vez, aí, até o próximo vídeo e te espero lá.